Há histórias que o tempo não apaga, ele apenas as cobre de silêncio. E às vezes, esse silêncio é mais cruel do que o próprio esquecimento. Entre as páginas pouco lidas da história da França e da África, existe uma dessas histórias, a dos tirailleurs sénégalais, soldados africanos que lutaram pela França nas duas guerras mundiais e que, ao fim de tudo, foram mortos pelas próprias forças que juraram servir. O termo tirailleur sénégalais surgiu em 1857, quando a França começou a recrutar soldados africanos no Senegal para expandir e proteger seu império colonial. Na prática, era uma forma de utilizar a força militar dos povos colonizados em benefício da metrópole. Ao longo dos anos, o termo passou a designar milhares de homens, vindos não só do Senegal, mas também de países vizinhos. A maioria não se alistava por vontade própria. Muitos eram forçados. Outros convencidos por promessas de cidadania, soldos justos e uma vida melhor após o serviço militar. Era a velha retórica colonial. Lutem pela França e a França cuidará de vocês. Mas a realidade era bem diferente. Quando a Primeira Guerra estourou em 1914, a França precisou de homens, muitos. E foi nas colônias que ela buscou reforço. Mais de 170 mil africanos foram enviados para lutar na Europa. Eles chegaram em navios lotados, atravessando o Atlântico, e foram direto para as trincheiras. Enfrentaram o frio europeu, a neve, a lama, a fome, o medo. Homens vindos de regiões quentes da África se viram mergulhados num pesadelo de neve e pólvora, sem entender muito bem por que estavam ali. Apesar de toda a brutalidade, lutaram com coragem. Muitos foram condecorados, outros morreram sem nome. E quando a guerra terminou, esperavam que a França cumprisse o prometido, que reconhecesse seu sacrifício, que os tratasse como cidadãos. Mas nada mudou. Voltaram para as colônias exatamente como tinham saído, colonizados. Em 1939, a história se repetiu. Quando a Alemanha invadiu a França, os tirailleurs foram novamente convocados. Dessa vez, cerca de 200 mil africanos foram mobilizados. Lutaram nas Ardenas, na linha Maginot, em Narvik, e mais uma vez pagaram um preço alto. Durante a invasão alemã, milhares de tirailleurs foram capturados. Os nazistas os consideravam inferiores e, por isso, tratavam-nos com ainda mais crueldade que os prisioneiros europeus. Centenas foram executados sumariamente, outros foram enviados a campos de prisioneiros, onde sofreram fome e doenças. Mas mesmo depois da queda da França, muitos continuaram lutando. Serviram nas forças da França Livre ao lado do general de Gaulle. Participaram da libertação da Europa. Marcharam em Paris em 1944. Havia orgulho nisso, a sensação de que finalmente seriam reconhecidos como parte da nação que ajudaram a salvar. Eles não sabiam que a verdadeira ferida ainda estava por vir. O retorno à África. Com o fim da guerra, a França precisava desmobilizar suas tropas. Os soldados europeus foram recebendo pagamento, condecorações, pensões. Já os africanos foram tratados de outra forma. Muitos haviam passado anos em cativeiro na Alemanha e voltavam exaustos, doentes, pobres. Em vez de reconhecimento, encontraram burocracia, atraso e desrespeito. Em novembro de 1944, cerca de 1.300 desses homens chegaram ao porto de Dakar, no Senegal. Foram levados para o campo militar de Tiaroy, um lugar que deveria servir apenas como ponto de passagem antes do retorno às suas regiões de origem, mas ali ficaram retidos, esperando o pagamento dos soldos, das indenizações e da compensação pelos anos de guerra. O problema é que o pagamento não vinha. As autoridades francesas diziam que a documentação estava incompleta, que o cálculo era complicado, que precisavam de tempo. Enquanto isso, esses homens, que tinham lutado,
sido prisioneiros e sobrevivido, continuavam em barracões precários, sem dinheiro e sem explicações. A frustração cresceu. Eles se sentiram traídos, não apenas pela demora, mas pela atitude das autoridades. Oficiais franceses os tratavam com arrogância, como se fossem súditos, não soldados. A tensão em Tiaroye durante dias, os tirailleurs tentaram negociar. Queriam apenas o que lhes era devido, mas a paciência se esgotava. Em 30 de novembro, alguns oficiais franceses chegaram ao campo e ordenaram que todos embarcassem nos caminhões para voltar às suas aldeias. Os soldados se recusaram. Disseram que não sairiam dali sem o pagamento. A resposta veio no dia seguinte. Na madrugada de 1º de dezembro de 1944, o campo foi cercado por tropas francesas, equipadas com blindados e metralhadoras. Os tirailleurs estavam desarmados. Às 9 da manhã, após uma breve tentativa de negociação, os oficiais deram a ordem de abrir fogo. O massacre durou poucos minutos, mas foi suficiente para transformar Tiaroye num símbolo da traição colonial. O número de mortos nunca foi oficialmente esclarecido. Os relatórios franceses falam em 35 mortos e 35 feridos. Testemunhas locais e historiadores senegaleses estimam que o número real ultrapasse 300. Os corpos foram enterrados às pressas, muitos em valas comuns. O campo foi esvaziado, os sobreviventes presos e levados a julgamento. 34 deles foram condenados por motim e passaram anos na prisão. A França tentou apagar o episódio dos registros. Durante décadas, o massacre de Tiaroye foi tratado como um assunto sensível, quase tabu. Nenhum governo francês quis lidar com ele de frente. O que aconteceu em Tiaroye foi mais do que um crime militar. Foi uma demonstração brutal de como o sistema colonial funcionava. Esses homens tinham servido à França, tinham lutado pela liberdade, mas não tinham o direito de exigir justiça. Quando o soldado africano reivindicava a igualdade, ele deixava de ser aliado e voltava a ser colonial. O massacre mostrou o limite da fraternidade francesa. Mostrou que os ideais de liberté, égalité, fraternité terminavam onde começava a cor da pele. E é por isso que Tiaroye se tornou uma ferida tão profunda na memória africana, porque ele revelou a hipocrisia de um império que pregava civilização e praticava violência contra os próprios soldados que o sustentavam. Durante mais de 40 anos, pouco se falou sobre o massacre. Os documentos oficiais foram arquivados e os testemunhos silenciados. Somente nas décadas de 1980 e 1990, historiadores africanos começaram a recuperar a história. Em 1988, o cineasta senegalês Ousmane Sembène lançou o filme Camp de Tiaroye, que retratou o massacre. O filme foi proibido na França por anos, mas foi ele que reabriu a ferida que forçou o público francês a encarar o que aconteceu. A partir daí começaram as pressões por reconhecimento. Em 2004, o presidente Jacques Chirac foi o primeiro a reconhecer oficialmente que o massacre havia ocorrido. Em 2012, François Hollande reforçou esse reconhecimento durante visita ao Senegal. E em 2024, Emmanuel Macron participou de uma cerimônia pelos 80 anos do massacre, chamando-o de tragédia inaceitável da história francesa. Mas o reconhecimento tardio não apaga o silêncio que veio antes, nem devolve o que foi tirado daqueles homens. O massacre de Tiaroye é um resumo doloroso de todo o sistema colonial. Ele mostra como o poder europeu dependia do sangue africano, mas negava aos africanos o direito de existir como iguais. Durante a guerra, os tirailleurs foram tratados como heróis, depois dela como problema. Eles eram úteis enquanto serviam. Quando pediram justiça, tornaram-se ameaça. E isso não é apenas história antiga.
Essa mentalidade de que o colonizado deve gratidão e submissão mesmo depois de ter dado tudo ainda ecoa em muitas formas de racismo e desigualdade de hoje. Visitar o cemitério de Tiaroy hoje é uma experiência silenciosa. Lá estão as fileiras de lápides brancas, muitas sem nome, e uma placa que presta homenagem aos mortos. Mas mesmo naquele solo sagrado, o silêncio ainda pesa. A maioria dos senegaleses aprendeu sobre o massacre pela oralidade, não pelos livros de história. Na França, a memória também é fragmentada. Por muito tempo, os tirailleurs foram representados apenas como figuras exóticas em pôsteres ou lembrados como bons soldados, nunca como vítimas de injustiça. O próprio termo tirailleur virou uma imagem quase folclórica, esvaziada de sua dor. Falar de Tiaroye não é apenas revisitar o passado, é entender o presente. Porque enquanto houver histórias esquecidas, a injustiça continua de algum modo viva. Os tirailleurs senegalês representam milhões de homens e mulheres que serviram impérios que nunca os reconheceram. São símbolo de lealdade, mas também de desilusão. Eles mostraram que o colonialismo não terminou com independências políticas, ele sobreviveu no modo como lembramos, no que escolhemos contar e no que deixamos no esquecimento. Nos últimos anos, algumas iniciativas têm tentado reparar essa memória. Homenagens, filmes, exposições. Mas a reparação completa vai além de gestos simbólicos. Ela exige que a história colonial seja contada de forma honesta, não como um capítulo menor, mas como parte essencial do século XX. A história dos tirailleurs nos obriga a encarar o paradoxo da civilização ocidental, a de um mundo que lutou contra o fascismo enquanto mantinha impérios baseados na hierarquia racial. Eles lutaram por liberdade, mas nunca a tiveram. Defenderam uma bandeira que os via como estrangeiros e foram mortos quando exigiram o mínimo: dignidade. Conclusão: o massacre de Tiaroye não é apenas um episódio do passado. É um espelho. Ele nos obriga a pensar sobre poder, sobre racismo, sobre memória e sobre o custo humano das promessas quebradas. Os tirailleurs senegalais merecem ser lembrados não só como vítimas, mas como parte da construção do mundo moderno. Eles lutaram, acreditaram e morreram por uma ideia de igualdade que nunca os incluiu. Mas é justamente por isso que suas histórias precisam ser contadas, para que um dia essa igualdade exista de verdade.